Bem-vindos todos vocês, meus irmãos e irmãs, a esta leitura orante da Bíblia, em que nós nos vamos entreter com um texto da Bíblia, procurando aprofundar o seu sentido e depois tirando as consequências para a nossa vida. Vamos iniciar com a oração ao Espírito Santo para que Ele nos ilumine, Ele nos guie, Ele nos oriente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha sobre nós, Espírito de sabedoria, e dai-nos escutar com disponibilidade e abertura a palavra que o Pai quer dirigir-nos, porque, como Maria de Nazaré, possamos compreender qual seja o projeto para nós o acolhermos de coração, para que antes de tudo se faça a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso texto de hoje é Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Eu repito, é o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. É a anunciação do anjo Gabriel a Maria Santíssima. Olhemos antes de tudo a estrutura do texto. Fala da vocação, do chamado de Deus. Seria interessante quando vocês pudessem percorrerem a sua Bíblia no Antigo Testamento e verificar como se deu a chamada de Deus para cada profeta e comparar com esta chamada que Nossa Senhora recebeu. Então, o texto se estrutura assim: a saudação do anjo Gabriel a Maria, começando sempre, não tenhas medo, quer dizer, porque se trata de algo completamente fora da normalidade da vida, uma aparição de um anjo. E Maria se perturba ao ouvir o anúncio do anjo. Maria treme diante daquele anúncio, porque a mensagem tem um conteúdo que realmente deixa perplexa a pessoa, que nunca poderia esperar. Somente Deus poderia imaginar tal coisa, a encarnação do seu Filho neste mundo. E, terceiro, o anjo passa a esclarecer Nossa Senhora. Então, ele dá o conteúdo do anúncio. E, finalmente, nós temos a resposta de Maria, sinal da sua comprovação, do seu consentimento. E seria interessante vocês compararem esse anúncio do anjo Gabriel a Maria com o anúncio do anjo a Zacarias, pai de João Batista, que vocês encontram poucas páginas à frente deste evangelho que nós vamos ler. E lá vocês terão ocasião de ver um homem graduado em religião, sacerdote no templo, e Maria, uma simples leiga. E, no entanto, com que simplicidade
ela recebe o anúncio do anjo. Então, escutemos o Evangelho. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da família de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e lhe disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir isso, ela se perturbou e refletia que tipo de saudação era essa. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois gozas do favor de Deus. Vê, conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Ele será chamado, ou melhor, ele será grande, levará o título de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu antepassado, para que reine sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não tenha fim. Maria respondeu ao anjo: Como acontecerá isso se eu não convivo com um homem? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te fará sombra. Por isso, o consagrado que nascer levará o título de Filho de Deus. Vê, também tua parente Isabel concebeu em sua velhice, e a que era considerada estéril já está de 6 meses. Pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: Aqui tens a serva do Senhor, que a sua palavra se cumpra em mim. O anjo a deixou e se foi. Aprofundemos o Evangelho. Fala-se no 6º mês. Foi o 6º mês da gravidez de Isabel, a prima de Nossa Senhora. Então Deus vem desenvolvendo um projeto de preparação para que se realize o fato maior, que é a encarnação do Filho de Deus. E isto aconteceu não no Templo de Jerusalém, o anúncio. Não foi no ambiente religioso, foi em casa. Assim como mais tarde Jesus chamará os seus primeiros discípulos, não enquanto estavam rezando na sinagoga, mas enquanto eles estavam trabalhando à beira do lago, no seu ofício diário de pescadores. Então, Deus chega às pessoas diretamente no seu dia a dia, no meio dos seus afazeres. E aconteceu tudo isso em Nazaré. Nazaré não gozava de grande fama. Nazaré era tida como uma aldeia insignificante, nem constava nos mapas. E além disso, ficava dentro da região da Galileia, chamada Galileia dos Pagãos, porque a Galileia tinha tido invasões de diferentes povos e por isso acabou se misturando. Os da Judeia olhavam para a Galileia
com certo desprezo, como se fosse uma gente não puramente da raça, mas contaminada por essa ligação com estrangeiros. Vamos olhar para os personagens que aparecem neste evangelho. O anjo Gabriel vem descrito aqui no versículo 19 como um mensageiro de Deus. Anjo significa mensageiro. Portanto, é uma palavra que implica Deus que está na sua origem, porque é Ele que envia o anjo. E então, o primeiro personagem, o anjo Gabriel. Fala-se de José, mas fala-se de José como uma terceira pessoa, não participante deste quadro do Evangelho. É o noivo de Maria, é alguém da família do rei Davi. E terceiro personagem é Maria, e ela é descrita como virgem, prometida em casamento e moradora de Nazaré. Portanto, são os personagens que surgem neste episódio. Agora vejam como é a relação de Maria com as três pessoas da Santíssima Trindade. Maria se relaciona com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Comecemos pelo Pai do céu. O Pai do céu é aquele Senhor que está contigo, Maria. E é Ele que a faz cheia de graça. Quer dizer, habitada pela graça de Deus. Não se trata daquela graça que nós comumente falamos, recebi uma graça, tive uma graça, como se tratasse de um dom momentâneo dentro da nossa vida. Não é algo ocasional. E se trata de algo habitual, duradouro, como, por exemplo, a graça de ser cristão. É algo permanente em nós, é algo que nos diviniza. E é chamado, na língua grega, que caritomene, cheia de graça. Quer dizer, Maria, você esteve sempre na graça de Deus. Você sempre gozou do olhar de Deus sobre você, desde o primeiro instante em que você foi concebida. Você esteve debaixo dos cuidados de Deus. Por essa razão, nós declaramos Maria Imaculada Conceição. Quer dizer, aquela que, ao ser concebida, já se achava na graça de Deus. Porque Maria é a veste, é o enxoval humano do Cristo. E ela foi ornada de tudo aquilo que deveria constar da mãe do Salvador. Então a graça se trata desse estado privilegiado de Maria que entra no mundo graças aos merecimentos de Cristo, o seu Filho. Porque ela vai ser mãe, não por razão meramente pessoal.
e é a Imaculada Conceição. Jesus. Maria tem uma ligação muito íntima com o Cristo. Como mãe, é uma ligação biológica, uma ligação concreta, uma ligação psicológica. É uma verdadeira comunhão de vida. Jesus assumiu a natureza humana no seio da Virgem Santíssima. Foi ela que conferiu a ele a humanidade, para que nós tivéssemos o Filho de Deus e verdadeiro homem. E é dito então qual vai ser o nome do Filho de Deus encarnado entre nós. E Maria, com certeza, ficou perturbada, tremeu na base ao ouvir o Filho, seu que seria o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, para que reine sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então é o assombro diante daquele que será o seu filho. E a ligação com o Espírito Santo por parte de Maria. O Espírito Santo descerá sobre você. Ele tornará fecundo aquele seio ainda virginal pelo seu poder, como uma nuvem cobrirá Maria. A nuvem, desde o Antigo Testamento, simbolizava Deus. Vocês se lembram que durante a travessia pelo deserto do povo de Israel, depois de sair do Egito, durante o dia, esse povo não tinha uma bússola na mão, porque bússola não existia. Como se orientava para não andar a roda em torno do mesmo lugar e manter a direção rumo à pátria? Durante o dia, Deus se manifestava através de uma nuvem. Ia à frente e eles seguiam a nuvem. Deus estava com eles. E quando acampavam à noite, a nuvem permanecia sobre a tenda onde se guardavam os 10 mandamentos, mostrando aqui é lugar de Deus. E essa nuvem, simbolizando Deus, vai pairar sobre Nossa Senhora e permitir que ela se torne mãe. Esse mesmo Espírito Santo que aparece na primeira página da Bíblia, no livro do Gênesis. E o Espírito flutuava sobre as águas, fecundando as águas, permitindo que as águas produzissem um ser vivo. E essa mesma nuvem que orientava e protegia o povo peregrino nos 40 anos da travessia no deserto. Como Maria vive esse mistério tão grande? Primeiramente, perturbada. Maria sente que falta chão debaixo dos seus pés. É tudo muito grande aquilo que se vai realizar nela. Então ela se sente perturbada, não pela vinda do Messias, porque, claro, o povo esperava a chegada do Messias,
e rezava pela vinda do Messias. Mas é esse envolvimento dela com o Messias. E ela não se sente apta, não para ter um filho, porque Maria estava noiva. Então, claro, deveria pensar numa família, mas ela não se sente apta para gerar aquele tipo de filho, que é o Filho do Altíssimo e de uma grandeza imensa de divinal e espiritual. Por isso, Maria, que terá nos braços o Filho do Altíssimo, é isso que faz com que ela se sinta completamente fora daquela situação. E, como eu disse, ela se sente pouco apta para arcar com tamanha responsabilidade, ser a mãe do Filho de Deus. E, em seguida, se trava o diálogo. Maria tem capacidade de dialogar com o anjo Gabriel. Ela não pergunta se vai acontecer aquele fato. Ela não tem dúvida. A promessa de Deus é infalível, mas a pergunta dela é: como é que vai realizar-se este fato da sua maternidade? E ela apresenta aquilo que é humanamente impossível: ter um filho sem o concurso de um marido. Eu não convivo com homem algum, por isso não tenho relações com nenhum homem. Então, como é que se dará a gravidez? E o anjo, então, esclarece Nossa Senhora que será pelo poder do Espírito Santo que a cobrirá com a sua sombra. Maria se abandona inteiramente nas mãos de Deus. Ela se faz a sua colaboradora, disponível, disposta ao que der e vier. Sou a serva do Senhor. Estou aqui às ordens do Senhor. E esse faça-se de Maria não é uma resignação, mas se trata de um consentimento, e um consentimento alegre. Esse alegre desejo de ver realizado o que foi dito pelo anjo. Daí é a resposta de Maria à primeira saudação do anjo. Ele lhe diz: alegra-te, ó cheia de graça. Aí está. Ao final do encontro com o anjo, Maria respondendo com alegria. É com alegria que ela aceita a maternidade do Filho de Deus. Passemos para a meditação. É o tempo em que nós perguntamos a Deus o que o Senhor nos quer falar através deste episódio da Anunciação. Que lição nós devemos tirar para a nossa vida? A primeira lição é liberdade e responsabilidade. Nós falamos muito de liberdade. Em geral, entendemos liberdade como independência.
agora não dependo mais, agora sou autônomo. Como, por exemplo, o adolescente, que na hora em que recebe a chave da porta de casa, quando ele passa no seu exame de motorista, então tudo isso o faz sentir-se autônomo, dono de si mesmo. Mas esse é um aspecto negativo. O aspecto positivo de liberdade responde à pergunta: ser livre para quê? Que é muito fácil ser livre de. Agora eu sou uma pessoa livre de todo aquele tipo de autoridade dos meus pais. Isso é um aspecto negativo. Mas como é que eu vou viver essa liberdade? Por isso, aí é que entra a responsabilidade. Agora eu sou dono do meu nariz. Mas para quê? Como eu vou exercer esta liberdade, esta autonomia? E, portanto, a liberdade com responsabilidade. A gente vê Maria assumindo a maternidade de maneira consciente e com a disposição de dar o seu melhor para que aquele fato aconteça em sua vida. Assim também temos que encarar a liberdade não apenas como independência, porque isso significa andar para frente, mas de costa, olhando para o passado. Agora sou livre disso, sou livre daquilo. Não, isso é apenas um aspecto. Eu tenho que olhar a minha liberdade com um olhar de frente. Para que eu sou livre? Como é que eu vou viver esta liberdade? Com que responsabilidade eu procurarei ser livre? Então, aqui nós nos espelhamos em Nossa Senhora. E uma outra lição que nós tiramos daqui é a nossa relação com a Santíssima Trindade. Nós nos inspiramos em Maria para dar o nosso sim. Para dar o nosso sim a Deus, a fim de prestar a nossa colaboração no plano de salvação de Deus. Portanto, é estar disponível para Deus, para ser orientado por Ele, para ser guiado por sua mão, para que Ele faça de nós o seu instrumento. E eu prefiro, em lugar de instrumento, a palavra colaborador. Colaborador é aquele que colabora. No latim, aquele que trabalha junto com o outro. Colabora. E isso significa ser companheiro de Deus nas ações que Deus indicar para nós. E finalizo, meus irmãos, minhas irmãs, com a oração. E eu escolhi para a oração um poema de Santa Teresinha do Menino Jesus, intitulado esse poema Porque Eu Te Amo, Maria. Porque eu te amo, Maria. Como se trata de uma poesia muito bonita, assim que vocês tiverem tempo, leiam essa poesia de Santa Teresinha, Porque Eu Te Amo, Maria. Mas como consta de 20 estrofes, ela percorre toda a vida de Nossa Senhora, e eu escolhi
somente 4, como finalização desta leitura orante da Bíblia. Quisera cantar, Maria, porque te amo, porque ao teu nome exulta meu coração, e porque, ao pensar em tua glória suprema, minha alma não sente temor algum. Se eu viesse a contemplar o teu fulgor sublime, que supera de muito o dos anjos e santos, não poderia crer que sou tua filha. E então, diante de ti, baixaria os meus olhos. Para que um filho possa amar sua mãe, que ela chore com ele e partilhe suas dores, pois tu, querida mãe, nestas plagas de exílio, quanto pranto verteste a fim de conquistar-me. Ao meditar tua vida escrita no Evangelho, ouso te contemplar e me aproximar de ti. Nada me custa crer que sou um dos teus filhos, pois te vejo mortal e, como eu, sofredora. Como te amo, Maria, ao declarar-te serva do Deus que conquistaste por tua humildade. Tornou-se onipotente essa virtude oculta. Ela ao teu coração trouxe a Trindade Santa e o Espírito de amor, cobrindo-te em sua sombra, o Filho igual ao Pai encarnou-se em teu seio. Inúmeros serão seus irmãos pecadores, uma vez que Jesus é o teu primeiro filho e nós somos os outros filhos e filhas. Muito obrigado pela atenção de vocês, por me acompanharem nesta leitura orante da Bíblia, e me despeço dando a vocês a minha bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e saúde para todos vocês.